Olá, pessoal! O tema para a nossa aula de ciências hoje é magnetismo. Então, a gente começa aqui primeiro com essa pergunta: o que é o magnetismo? Então, tem a definição aqui que ele é um fenômeno físico que vai descrever as forças de atração e as forças de repulsão que vai acontecer entre alguns materiais. Então, por exemplo, entre dois ímãs ou entre um ímã e um material feito de metal, principalmente. Essa força, ela é uma força invisível, então nós não conseguimos enxergar, mas nós conseguimos perceber. E o que seria essa força? Na verdade, é um movimento de partículas que a gente chama de elétrons, que são partículas carregadas de carga negativa. Essa questão de cargas a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então eu coloquei aqui em cima um ímã que a gente tem, né, um objeto dividido em polo norte e polo sul magnético. Então, a gente percebe através destas linhas o movimento que acontece entre essas partículas chamadas elétrons. Então, a gente vai ver em todas as imagens que eu tenho um movimento que sai do norte e que vai chegar no sul. Então, eu tenho num ímã, num único ímã, eu tenho o magnetismo funcionando com essa força que sai do norte e chega no sul. Quando eu aproximo dois ímãs, eu tenho duas situações que podem acontecer. A atração, quando eu tenho os polos opostos se aproximando, então nessa primeira imagem eu tenho o polo norte próximo ao polo sul. Então vai acontecer uma atração porque eu tenho os polos opostos. Na imagem abaixo eu tenho a repulsão porque eu tenho nos dois casos aqui, ó, o sul se aproximando do sul, então tem repulsão, ela se repele. E aqui embaixo o norte se aproximando com o norte, também acontece o fenômeno de repulsão. E isso é de acordo com cargas. Então, se eu tenho cargas positivas próximas de carga negativa, eu tenho a força de atração. Se eu tenho a carga negativa próximo do negativo, eu tenho a repulsão. E se eu tenho carga positiva próximo da carga positiva, eu também tenho a repulsão. No slide anterior, eu citei esse objeto ímã. Então, o que seria um ímã? Qual seria a sua definição? Ele vai ser um objeto que ele vai ter a capacidade de gerar um campo magnético, ou seja, próximo a esse objeto existe uma capacidade de atrair outros objetos ou de repelir outros objetos. É claro que não são objetos qualquer, são ímãs se aproximando de ímãs ou de outros materiais considerados magnéticos, tá? Então, a gente tem lá no slide anterior, eu comentei com vocês, quando eu tenho um polo negativo se aproximando de um polo positivo, eu tenho o que a gente conhece como atração. Então, a gente diz que polos opostos se atraem. Quando eu tenho o negativo próximo ao negativo, eu tenho repulsão. E quando eu tenho positivo próximo ao positivo, eu também tenho a repulsão. Então, a gente diz que polos opostos se atraem e polos iguais se repelem. Na natureza, a gente encontra um material chamado magnetita, que é uma rocha, ele é um minério, que é considerado um ímã natural e, inclusive, é utilizado para fazer os ímãs artificiais que a gente conhece. Então, a gente tem aqui na imagem vários modelos de ímãs, né? Então, a gente tem aquela imagem clássica que parece uma ferradura, e a gente tem esses objetos aqui, que são as ímãs de geladeira. Então, são objetos de decoração que a gente tem, né, um material formado por ímã, e o ímã ele vai se atrair com o material da geladeira, então por isso que ele gruda. A gente tem o ímã, que geralmente é usado para artesanato, ele é uma fita. Aí você corta ele e você deixa ele em pedacinhos menores para você usar em artesanato. Ou você encontra também os ímãs já nesse formato de bolinha. Então vamos compreender um pouquinho melhor sobre os polos de um ímã. Então todo ímã ele é dividido em dois polos, que são regiões onde a força magnética é mais intensa. Então a gente tem o polo norte, representado pela letra N, e o polo sul, representado pela letra S. A gente sabe que existem duas propriedades quando eu aproximo os polos. Quando eu aproximo polos opostos, acontece a atração. Quando eu aproximo os polos que são iguais, acontece a repulsão.
que está sendo mostrada na imagem aqui ao lado. Então, quando eu aproximo o norte do sul, eles são polos opostos, então acontece a atração. Quando eu aproximo o sul com o sul ou o norte com o norte, por ser polos iguais, acontece a repulsão. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que todo ímã ele vai ter dois polos. Não tem como eu separar os polos de um ímã. Se eu cortar um ímã ao meio, ele vai continuar tendo dois polos, só que ele vai ser um ímã menor. Então, ela vai continuar um ímã menor com o polo norte e com o polo sul. Ah, professora, como é que eu faço para identificar qual que é o polo norte e qual que é o polo sul do meu ímã? Então, você vai usar um objeto, né, chamado bússola, que ele vai marcar, né, no ponteiro o polo norte e o polo sul. Então, se você aproximar o seu ímã próximo ao ponteiro e o ponteiro ficar próximo do norte, você vai ter o polo oposto, que é o sul. Então, o ponteiro aqui está no norte, apontando para o ímã. Então, esta extremidade do ímã é a extremidade do sul, porque se está apontando, está sentindo a atração. Então, são cargas opostas. Então, aqui eu tenho o negativo e aqui eu tenho o positivo. Bom, estávamos falando agora das forças magnéticas, porque até agora a gente comentou sobre a força de atração que acontece entre os ímãs ou a força de repulsão. Estas forças, elas acontecem entre os dois polos de um ímã, mesmo sem um contato físico. Então, se você aproximar, não precisa encostar. Você próximo, você já consegue perceber a força de atração e a força de repulsão. E agora nós vamos entender um pouquinho o que seria o campo magnético. O campo magnético, ele vai ser representado por essas linhas, tá? São linhas invisíveis, mas que a gente consegue perceber a existência do campo magnético. É onde, nessa região que está representado por essas linhas, é onde as forças magnéticas podem ser percebidas. E quanto mais próximo dos polos, maior é a quantidade de força magnética, então eu consigo perceber com mais intensidade e nos dois polos, tá? E quanto mais afastado dos polos, as linhas vão se distanciando e eu consigo perceber com menor intensidade esse campo magnético. Então, essas linhas, elas vão ser sempre sair do polo norte e chegar no polo sul. Porque, lembrando, o magnetismo, ele é o transporte de cargas elétricas do tipo elétrons, que tem carga negativa. Então, se eu tenho elétrons que estão saindo do polo norte, eles estão ficando menos negativo, por isso que a gente fala que o norte é positivo. Se a carga está saindo do norte e ela está entrando no polo sul, está aumentando a quantidade de carga negativa. Então, eu tenho o polo sul, eu represento como carga negativa, porque é a carga dos elétrons. Nós temos a presença de ímãs e do magnetismo no nosso cotidiano o tempo todo. Então, fora os ímãs de geladeira, que é o mais tradicional que a gente conhece, a gente tem ímãs dentro de motores elétricos, a gente tem ímãs nos geradores, a gente tem ímãs usados para armazenamento de dados e a gente tem ímãs dentro de fones de ouvido e de alto-falantes. Então, nos motores elétricos, os ímãs são usados em eletrodomésticos e em veículos elétricos para fazer a conversão da energia. Nos geradores, o ímã faz a conversão da energia mecânica em energia elétrica. Nos discos rígidos que a gente tem, né, para armazenamento de informações, os ímãs e os campos magnéticos vão ajudar a gravar e a ler as informações. E dentro do fone de ouvido ou dos alto-falantes, os ímãs, através dos seus campos magnéticos, ajudam também a produzir o som.